Boa tarde, está a ouvir a Rádio France Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas aqui em Paris, 15 horas na Cidade da Praia. Stefanie Palma. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta terça-feira, 13 de dezembro. Eis alguns dos títulos que estão a marcar a atualidade. Arrancou hoje em Washington a cimeira Estados Unidos-África. Em Cabo Verde, apenas 69% da população tem acesso aos serviços públicos de saúde. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob comando técnico de Valentin Blanc. O jornal começa agora, fique desse lado. RFI, as vozes do mundo. Começamos este noticiário com a atualidade internacional. A cimeira Estados Unidos-África arrancou esta terça-feira em Washington. 50 delegações responderam ao convite da Casa Branca e vão estar 3 dias até quinta-feira na capital norte-americana para discutir segurança, economia, saúde ou até mesmo alterações climáticas. Os Estados Unidos querem reafirmar o seu interesse pelo continente africano. Lígia Anjos tem mais informação. Os Estados Unidos anunciaram um compromisso de 600 milhões de dólares para o Fundo de Desenvolvimento Africano. Nesta cimeira, o presidente norte-americano Joe Biden deve anunciar o apoio à adesão da União Africana como membro permanente do G20. A União Africana representa 55 países do continente e até o momento a África do Sul é o único país a pertencer ao G20. A primeira cimeira do género aconteceu há 8 anos, durante a presidência de Barack Obama, e regressa agora pela mão de outro democrata, Joe Biden. As relações entre Estados Unidos e África não conheceram impulsos durante a era Trump. A vice-presidente Kamala Harris garante o apoio dos Estados Unidos para que os países africanos consigam ultrapassar as crises mais urgentes. Muitos países africanos têm acesso limitado ao capital, têm elevados custos de financiamento, além dos inúmeros obstáculos legais e a nível de regulamentação. Isto para além dos desafios globais, que sei que são sentidos de forma aguda em África, incluindo a recuperação da pandemia de Covid-19, a crise climática e a insegurança alimentar. O Burkina Faso, Mali, Guiné, Sudão e Eritreia ficam de fora desta cimeira por terem sido suspensos da União Africana por mudanças de governo consideradas inconstitucionais. Do lado americano existe a vontade de se aproximar de África numa altura em que outros parceiros se tornam mais importantes no continente, como é o caso da China ou da Rússia. Os Estados Unidos querem enfatizar a importância das vozes africanas no cenário internacional. Em Portugal, um estudo publicado na revista New England Journal of Medicine no mês de novembro, que envolveu o Centro Clínico Champalimont e mais de 200 de doentes de vários países, mostrou que a administração da psilocibina, substância sintética encontrada nos cogumelos mágicos, é eficaz no tratamento da depressão resistente. Albino Oliveira Maia, diretor da Unidade de Neuropsiquiatria no Centro Champalimont, começa por nos explicar como é que foi conduzido este estudo. Um grupo fez um tratamento com uma dose muito baixa de psilocibina, de 1 mg. Um outro grupo foi tratado com uma dose que se antecipava poderia ter efeitos clínicos. Foi a dose mais alta de 25 mg. E um terceiro grupo fez uma dose intermédia de 10 mg. As pessoas que fizeram a dose mais elevada tiveram uma redução de sintomas de depressão que foi mais significativa do que as pessoas que fizeram a dose intermédia e a dose mais baixa. Portanto, foram registados múltiplos tipos de efeitos secundários. Um deles, como é óbvio, é o facto de haver uma alteração do estado da consciência, mas aqueles efeitos que foram mais preocupantes, apesar de acontecerem apenas numa pequena minoria dos doentes, foi o facto de que as pessoas que fizeram as doses mais elevadas tiveram alguns eventos relacionados com ideias de suicídio. As palavras de Albino Oliveira Maia, diretor da Unidade de Neuropsiquiatria no Centro Champalimont, entrevistado por Neide Ribeiro. Praia 99.3 FM. Passamos agora para a atualidade africana. Em Cabo Verde, apenas 69% da população tem acesso aos serviços públicos de saúde, um número que coloca o arquipélago abaixo de países como a Argélia, Líbia e Seychelles, na rota da cobertura universal da saúde. A reportagem é de Odair Santos.
Os dados do Índice da Cobertura de Saúde em Cabo Verde, que mostram que cerca de 69% da população no país tem acesso aos serviços públicos de saúde, foram divulgados pelo Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, que destacou o esforço que o país tem feito no sentido de permitir que as populações tenham acesso aos cuidados de saúde, sem que isso venha a constituir mais um peso no orçamento familiar. A abertura de mais centros de saúde, a disponibilização de mais serviços. Ultimamente tivemos, por exemplo, a abertura dos cuidados intensivos. Tivemos também melhoria das condições em termos da diálise, por exemplo, em São Vicente, que passa a dar a resposta para os doentes da região norte do país. Enfim, é uma série de atividades que têm sido feitas para permitir cada vez mais o acesso das pessoas aos cuidados de saúde. Por sua vez, o representante da Organização Mundial da Saúde em Cabo Verde, Daniel Kertz, disse que o país já fez muitos progressos na área de saúde materna e infantil, mas há desafios a serem vencidos. Há desafios, sobretudo, de recursos humanos. Precisamos de mais recursos humanos para a saúde. É um arquipélago com 10 ilhas. Temos que ter acesso aos bons recursos humanos em cada ilha. Ainda temos muito para fazer na área do controle dos fatores de risco para doenças não transmissíveis. O representante da OMS em Cabo Verde falava à imprensa no âmbito do encontro promovido pelo Instituto Nacional de Saúde Pública para marcar na segunda-feira o Dia Internacional da Cobertura Universal de Saúde, que este ano é assinalado sob o lema Construir o Mundo que Queremos, um futuro saudável para todos. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Dom Manuel António, bispo emérito de São Tomé e Príncipe, alerta para o crescimento de uma certa cultura de violência e impunidade nos últimos tempos. O bispo questiona a morosidade da justiça no caso da morte dos suspeitos do ataque de 25 de novembro. Ouçamo-lo em entrevista à Cristiana Soares. Parece que se instala uma certa impunidade. Eu não entendo, eu não aceito que um país democrático possa levar à tortura e à morte de pessoas. E até hoje, quem foi que fez isso? Que medidas é que se fizeram para julgar essas pessoas, para avaliar essas pessoas? Falam-me de comissões que vêm investigar, etc. Mas eu não preciso de comissões para saber que morreram 4 pessoas, para saber que uma delas foi tirada da sua casa, torturada e morta. Um país que se diz livre e democrático não pode aceitar isso. E quem me conhece sabe que eu sempre denunciarei isso. E lamento que isso tenha acontecido no meu país. Porque não era essa a imagem que eu transmitia deste país. E fico por isso muito triste que isso tenha acontecido e volto a dizer. E que ao mesmo tempo as autoridades fiquem. E estamos à espera das conclusões de uma comissão. Mas que conclusões? Houve mortes, houve torturas. Eu não preciso de uma comissão para me dizer isso. Está à vista de todos. As palavras de Dom Manuel António, bispo emérito de São Tomé e Príncipe. Desporto. Tempo agora para abordar a área desportiva. Estamos na reta final do Campeonato do Mundo de Futebol que decorre no Catar. Hoje decorre a primeira meia-final. A Croácia defronta a Argentina. Para Branimir Kalajdzic, a defesa croata que passou pelo Benfica e pelo Dinamo Zagreb. Zagreb pode ser o ano da consagração para a Croácia, após a seleção ter sido derrotada na final pela França em 2018 na Rússia. Mas antes é necessário vencer a Argentina. Ouçamo-lo em entrevista a Marco Martins. Acho que a Croácia consegue ganhar, porque se ganharmos contra o Brasil, que era o favorito do Mundial, também acho que conseguimos ganhar a Argentina. Eu já vi alguns jogos da Argentina e não achei que a Argentina está no seu melhor. A Croácia tem saber defender, depois, claro, atacar também. Acho que a Croácia vai tentar ter muito posse de bola e com posse de bola criar algumas oportunidades. Acha que é desta vez que a Croácia pode ganhar este título mundial? Eu acho que toda a gente está a olhar no futuro e está a pensar mesmo que vai ser desta vez. Pronto, pode acontecer que enfrentamos outra vez a França, mas a Croácia vai dar tudo, mesmo tudo, para ganhar esse mundial, porque deu pena não ganhar na Rússia, mas toda a gente espera que vai ser desta vez. As palavras de Branimir Kalajdzic, a defesa croato que não estará presente no Mundial e que foi entrevistado aqui na antena da RFI em português por Marco Martins. Recorde-se que os croatas venceram por 4-2 na marcação das grandes penalidades frente ao Brasil, enquanto os argentinos derrotaram por 4-3 os Países Baixos nos quartos de final.